17ª semana de gestação. Parabéns! E aí, já sentiu o bebê mexer? Quer saber tudo o que está acontecendo no teu corpo, todas as alterações, dicas do que você pode fazer para amenizar tudo o que está acontecendo com seu bebezinho, quais são as novidades no desenvolvimento, tamanho da barriga, tamanho do feto, peso, quanto cresceu, quanto vai crescer, dica de alimentação e dicas especiais para essa semana? Então fica comigo que eu vou te contar. Olá! Eu sou a Mônica Romeiro, tô muito feliz em ter você aqui comigo. Parabéns! Você sabia que a 17ª semana nesse nosso calendário gregoriano, esse que a gente usa normalmente, equivale a finalzinho ali do nosso 4º mês? Pois é, você já está no final do 4º, indo para o 5º mês gestacional, o tempo passa voando e agora 17ª está chegando no finalzinho da metade da sua gestação. Com 20 semanas, você chegou bem ao meio. Passa rápido, né? Ao mesmo tempo que tem tantas mudanças, parece que a gente já está grávida faz muito tempo, o tempo, se você parar para pensar, acaba rodando um pouco diferente quando a gente está grávida, né? E vamos para as novidades sobre você, sobre o seu corpo. Olha essa barriga, como que ela está crescendo! Ela cresceu bastante e agora o seu útero já pode ser sentido cerca de 4 centímetros embaixo do seu umbigo. O que isso quer dizer? À medida que o seu útero vai crescendo, ele vai saindo ali debaixo do osso da pelve e vai alcançando a parte de cima da barriga, deixando aquela barriguinha mais pontudinha, linda que a gente adora. É claro que quanto mais magrinha você é, mais fácil é notar esse desenvolvimento da barriga. Mas agora, daqui a pouquinho, todas as barrigas estarão evidentes, viu? Mesmo que você tenha um pouquinho mais de sobrepeso, dá diferença sim, porque o teu útero está crescendo, existem os hormônios que estão fazendo, tanto a progesterona quanto principalmente nesse caso, relaxina, ela deixa nossas juntas mais molinhas para facilitar, acomodar esse útero que está crescendo e também o parto. Então o nosso quadril fica diferente, a gente vai tendo uma alteração no nosso andar, a gente vai tendo um andar parecido com aquele andar de pato, né, mais jogadinho para o lado. Se você não está com esse andar, calma que sua hora chega também, viu? Todas nós passamos por isso. E você vai começar a perceber daqui a pouco que você vai olhar assim um vão entre 2 carros e você não vai conseguir passar, mas antes você passava. Você vai descobrir que não dá mais para puxar a barriga. A gente não consegue puxar a barriga. Você pode puxar, não dá diferença nenhuma se você conseguir. E como tudo isso está acontecendo com você, pode ser que na hora que você vai escolher aquela roupa para ir trabalhar, ou para sair, ou para ir para uma festa, ou para ir ao supermercado, a roupinha básica, não está servindo. E a gente se olha no espelho, às vezes a gente não gosta das nossas roupas, não consegue fazer com que uma vista bem. Ou a gente fica com aspecto de que tá mais gordinha, ou a gente não se sente bonita. Calma, tem muita coisa envolvida nesse momento, tá? A primeira parte sim, é seu corpo tá mudado, ele tá diferente. E é natural que as roupas que antes vestiam super bem podem não vestir tão bem agora. Então roupinhas mais soltinhas podem te ajudar. Se você não quer investir muito dinheiro em roupas de gestante, você pode procurar um brechó ou falar com aquela tua amiga que teve filho há pouco tempo, que pode ser que ela tenha uma roupa lá no guarda-roupa. A gente usa muito pouco, tá? Então depois da sua gestação, as roupas que você adquiriu, doa ou empresta para as amigas, vai te fazer bem e bem para elas também. A gente pode fazer essas roupinhas circularem do mesmo jeito que a gente faz dos primeiros meses de vida do bebê, que a gente quase não usa, né? Usa super pouquinho e já perde. Na gestação é mais ou menos isso também. Então esse é o primeiro passo. E o segundo passo é você lembrar que os seus hormônios também estão a toda. Então é natural que você tenha alterações de humor, que chore com facilidade, que se sinta mais sensível, sozinha, vulnerável, incompreendida. E calma, não é só porque são os seus hormônios que estão fazendo isso com você que você tem que se sentir errada por estar sentindo assim, tá bom? Se você está sentindo, é uma coisa verdadeira. Valide esse sentimento, entenda por que ele está acontecendo e qual a melhor forma de lidar com ele. Porém, se você está se sentindo muito triste, talvez seja a hora de procurar uma ajuda profissional. Pode sim ter depressão na gestação. A gente conhece mais a depressão pós-parto, que é quando tem a queda do hormônio, essa é a mais famosa.
Mas esse aumento dos hormônios também podem causar depressão e, se for o seu caso, procure por ajuda especializada. É natural que isso aconteça com você, mas não é natural você lidar com isso sozinha. É muito difícil, é uma barra. Imagina que seus hormônios já estão te bagunçando e ainda ter que lidar com momentos tão fortes de tristeza, né? Não encontrar felicidade. Então procure por ajuda profissional, tá bom? Um outro ponto de atenção é que se você está sentindo as suas veias das pernas mais doloridinhas ou você tem histórico familiar de varize, você deva começar a usar meias de média compressão para poder evitar mesmo essas varizes de acontecer. Se você não evitar todas, pelo menos terá uma incidência menor. E isso você precisa também melhorar a sua circulação. Como que a gente faz isso? Com caminhadas leves, isso pode te ajudar. Toda vez que você estiver sentada ou deitada, ter um apoio ali embaixo dos seus pés, para os seus pés ficarem mais levantados e estimular a circulação, né, dessas áreas que são mais difíceis do nosso coração alcançar, a gente tem que ajudar. Ficar sempre deitada na hora de dormir do lado esquerdo, isso também alivia uma veia chamada veia cava, que vai fazer sua circulação correr melhor. Tudo isso pode te ajudar, tá bom? Porém, qualquer coisa, conversa com o seu médico, tá bom? Não é para se automedicar, não é para passar cremes que não forem indicados pelo seu obstetra ou por um médico que sabe que você está gestante, tá? E uma outra coisa que requer cuidado extra é que com a sua barriga crescendo, o seu centro de gravidade também muda. Antes você estava assim, agora está ficando assim. Então, à medida que vai mudando o centro de gravidade, é mais fácil a gente perder o equilíbrio e a nossa coluna também altera a sua forma, podendo pressionar o nervo ciático, o que causa muita dor nas costas, uma dor que reflete nas suas pernas, fica difícil para levantar, fica difícil para andar. E se você tem um filho pequeno que ainda pega no colo, a probabilidade disso acontecer vai lá para cima. Então, por favor, tente não levantar muito peso. Se você tem um filhotinho menor que pede colo, toda vez que ele pedir, transforma numa brincadeira para ir até o sofá e pega ele no colo sentado. Eu sei que não é possível sempre. Quando eu engravidei da Larissa, o Lucas tinha 9 meses, ele nem andava ainda, então eu dava muito colo e eu sei exatamente o que é sofrer com essa dor, tá? Se a dor ficar muito intensa, a ponto de você não conseguir mais andar, o que aconteceu comigo, inclusive, tem uma injeção que pode te ajudar, mas somente o seu obstetra poderá te passar, tá bom? Eu não cito nomes de remédios aqui no canal para sua segurança, então se por um acaso tiver com uma dor muito intensa, conversa com o seu médico. Enquanto isso, tente procurar não levantar muito peso, manter uma postura adequada, dormir do lado esquerdo, ter um apoio na barriga. Quanto menos esforço você colocar em você, mais fácil vai ser durante toda a sua gestação. E por último, se você notar a sua barriga pulando, não se assuste. Seu bebê pode estar com soluço. Como eu já falei nas semanas anteriores, ele já pode soluçar, o que vai ajudar a desenvolver todo o seu sistema respiratório. Então, se você notar a barriguinha ali pulando, é o seu bebê soluçando e tá tudo bem, só quer dizer que ele tá se formando corretamente. Já que falamos de bebê, bora falar mais sobre o seu filhotinho, que em 4 semanas ele pode aumentar de peso e altura até 6 vezes. A velocidade de crescimento dele tá muito rápida. Tanto que essa semana ele já está medindo entre 11 e 13 centímetros e pesando em torno de 110 gramas. É uma pera. Olha que pera gostosa. Não é a perinha mais gostosa que a gente já viu nessa vida. É nessa semana que seu bebê começa a ficar gordinho, começa a formar o tecido adiposo, que é muito importante para o controle de temperatura que o seu bebê vai ter que fazer após ele nascer, porque agora o controle da temperatura está sendo feito pelo teu corpo. E também começa a formar o famoso vernix caseoso. Apesar do nome ser meio estranho, na verdade é essa substância branquinha que a gente vê nos recém-nascidos, como nessa foto que eu tô colocando para você. Esse vernix é muito importante para proteger a pele do bebê e ajuda muito na hora do parto normal, porque ele também é um pouco escorregadio. E é por conta dos benefícios todos desse vernix na pele do bebê que a recomendação é que não dê banho com sabão no bebê na primeira semana de vida, apenas com água. O vernix continua protegendo o seu bebê e o que a gente mais quer é um bebezinho protegido. Seu bebezinho já está treinando e cada vez está melhor em sucção e deglutição e você pode flagrá-lo já
chupando o dedinho no ultrassom, pode acontecer. Os seus dentinhos de leite já estão começando a se formar lá dentro da gengiva, o que é muito importante também para o desenvolvimento dele. E é por isso que a injeção de flúor é indicada para gestante. Se por um acaso você não está ingerindo, por exemplo, sabe essa água tratada das cidades? Ela já tem uma porção ali de flúor que é colocado artificialmente. Se você não está tomando essa água de torneira do filtro, por exemplo, é legal você bater um papo com seu médico para ver se precisa suplementar, porque o flúor vai ajudar bastante na qualidade dos dentinhos do seu bebê. E como o seu bebê desde a semana passada já assumiu o controle dos músculos da face e já faz caretinhas, ele também já boceja, ele já brinca, ele já chupa dedo e tudo com isso quando ele está acordado, porque ele ainda dorme bastante. Porém, quando ele está acordado, ele também se movimenta muito, ele é um atleta. E o seu tamanho agora já está equivalente ao tamanho da placenta, ou seja, ele está aumentando cada vez mais, ocupando cada vez mais espaço dentro do útero e fica mais fácil ainda sentir. Então conta pra mim se você já sentiu o seu bebê. Se você não sentiu, calma, que nessas próximas semanas com certeza você vai começar a sentir, mas parece uma bolinha de sabão, sabe, que estoura lá dentro da barriga, ou senão uma asinha de borboleta que esbarra muito gentilmente lá dentro, e esses movimentos vão ficando cada vez mais intensos, mais fortes. Até a hora que fica naquela barriga de alien, mexendo um montão. Vai chegar nesse momento para você também. Eu sei que você está super ansiosa, sentir o bebê mexendo é um dos melhores momentos que a gente tem. É um ótimo indício de vitalidade que o nosso bebezinho tá bem. Então daqui a pouquinho começa. E não esquece, viu? Ele já começou a fugir das luzes. Lembra que eu te contei antes? Ele tá fugindo das luzes e os seus olhinhos estão cada vez mais maduros. Então pode colocar uma lanterninha que você pode ver que seu bebezinho vai mexer também. E na minha dica de alimentação, como você sabe que são sugestões para você estar sempre diversificando o seu cardápio, eu vou falar para você colocar um pouquinho aí de frutos do mar, os peixes, além de deliciosos, eles também possuem ômega 3 que ajudam bastante na formação cerebral do bebezinho. Então é importante também a gente colocar na nossa dieta, ou se você não come esses alimentos, suplementá-los é importante. Não são todos os peixes que vão ter ômega 3, mas você vai encontrar bastante, por exemplo, no atum. E um patê de atum, ó, deu até fome. Bom, né? E para a dica da semana, vem uma dica que eu não dei ainda também, que é muito importante. Você usa óculos ou lente de contato? Tá sentindo um desconforto ou parece que no grau deu uma mudada? Pois é, pode ter mudado. Também por conta do tal do aumento do fluxo sanguíneo, que pode dar uma pressionada ali no nosso globo ocular. Isso pode alterar o nosso grau durante a gestação. Então consulte o seu oftalmo. Talvez você tenha que suspender o uso de lentes de contato se estiver irritando muito o seu olho nesse momento e mudar o grau do óculos, mas tende a melhorar depois do parto. E minha última dica é que eu estou muito mesmo preocupada com o seu emocional. Como é que você tá? Você tá bem? Porque às vezes a gente tem um susto, pode ser de repente um acidente de carro ou a perda de um ente querido, e quanto que isso afeta um bebê? Nós sabemos que quando acontece um susto, alguma coisa que impacta, o bebê pode ficar quietinho, principalmente se o bebê já está maior, você sente, ele pode ficar um pouco quietinho por algumas horas, mas isso tende a melhorar. E a boa notícia que eu tenho para te dar sobre isso, se o seu bebê está passando e você está preocupada, é que isso é normal na vida de todo mundo. Todas as pessoas passam por sustos, momentos ruins, momentos bons, e isso vai fazer parte da vida do seu filho também. O que isso quer dizer? O que ele está passando por dentro do útero é uma preparação de sentimentos também que ele vai sentir lá fora. É claro que ele não sabe exatamente o que está acontecendo, mas ter essas mudanças, tá? De bom para ruim, de susto para euforia de felicidade ou de choro, tudo isso também vai acontecer na vida dele pós-útero. Você não está oferecendo para ele nada diferente do que ele vai ter na vida dele. Então tá tudo bem, tá? Passar por momentos, mesmo de estresse, tá tudo bem. O que pode interferir são momentos prolongados de tristeza, como a depressão, por exemplo. Esses momentos prolongados de tristeza ou prolongados de estresse, esses podem afetar, inclusive, no tamanho do seu bebezinho ou até causar parto prematuro em alguns casos mais graves. Então, se você está com momentos prolongados, vale a pena procurar ajuda médica, mas se passou por um susto, alguma coisa assim, fica tranquilo que nem o parto prematuro ele pode provocar, tá? O que pode acontecer é se for um acidente, alguma coisa que envolva mais coisas
coisas além do nosso emocional, né? Alguma coisa que prejudique nossa saúde física. Isso pode prejudicar o bebezinho, sim. Mas tomar um susto porque caiu alguma coisa, isso não vai provocar um parto, tá bom? Isso acaba sendo mais um mito. Então já fica essa informação para você. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um curtir para mim. Tá sendo uma delícia acompanhar a sua gravidez com você. Muito obrigada por esse privilégio. Te vejo no próximo vídeo e marca uma gravidinha para vir para cá também.